Meu nome é Geraldo Ventura. Veremos nesse vídeo a resolução da prova de matemática do ano 2017 do INSEJA Nacional, ou seja, Ensino Fundamental. Essa é a primeira parte da resolução. Falo do estado de Minas Gerais, na Grande BH. Considerações. Matemática vem do grego. Quem criou essa palavra foi Pitágoras, que viveu há mais ou menos 550 anos antes de Cristo. Significa o que será aprendido. Esse é o traduzindo ao pé da letra o que significa matemática. Então o cara estudava lá, tudo aquilo que fosse estudado faria parte da matemática, do estudo da matemática. No ensino básico, eu considero três coisas aí na matemática: a aritmética, a álgebra e a geometria. A aritmética é quando você trabalha com os números aí, basicamente, né, pelados, trocando em miúdos. 3 mais 1, 7 vezes 3, menos 9, 2 ao quadrado, só os números. E a álgebra é quando você mistura a parte numérica, que são os números, né, e uma letra, ou uma variável incógnita, que eles falam, né? Quantas camisas você tem? Aí você responde lá, tem 6 camisas, 20 camisas, 2. Essa camisa representa a variável. Agora você não usa palavras, você usa em geral na matemática 3x, 5y, menos 5, por aí vai. E a geometria, quando você faz o desenho, né? Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, onde aqui é a largura, aqui é o comprimento. A largura eu chamei de x e aqui o dobro da largura. Então 2x. Então eu desenhei, vem o desenho na geometria, mais a álgebra, ok? Ou aritmética. Em geral, você formula os problemas assim. Então, três coisas básicas que tem que saber. Ok? E além de tudo, uma boa leitura. Tem que saber ler, interpretar, saber a tabuada. Essa prova, por exemplo, quem não sabe tabuada não vai se dar bem. Né? E basicamente isso aí. Essa prova tem a maior parte é resolução de problemas, porcentagem, regra de 3, sistema de medidas e por aí vai. Essa primeira parte, vou resolver as questões 31 a 45. E aqui está o gabarito. Ok? Então a primeira questão é a questão número 31. Uma avó faz doces e salgados para vender, sendo que cada doce custa 30 centavos e cada salgado custa 50 centavos. Sua neta quer lhe ensinar como proceder para calcular o valor total de V, que seria as vendas, a receber pela venda de um doce em unidades, né? E de S unidades de salgados. Para isso acontecer, ela apresenta para sua avó uma relação envolvendo V, D e S, que expressa corretamente o valor a receber pela venda dos doces e salgados. A expressão algébrica que é apresentada pela neta é. Aí vem as opções A, B, C e D. Então, para resolver isso, você faz o seguinte: vendas é igual ao número de doces que ela vai vender, que custa 30 centavos cada um, mais o número de salgados, que custa 50 centavos cada um. Então, vezes doces será representado pela letra D e salgados pela letra S. Então você tira salgados aqui e coloca S. Tira doce e coloca D. Então a venda é 30 centavos vezes o doce mais 50 centavos vezes salgados. Aí você vai e marca a opção C, letra C. Essa é a resposta. Questão no 32. O quadro apresenta a temperatura média em graus Celsius de algumas capitais brasileiras no ano de 2008. Aí vem Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, João Pessoa, Manaus, que são as capitais, com as temperaturas médias.
Aí ele perguntou, com base nesses dados, as capitais com a maior e a menor temperatura média no ano de 2008, respectivamente, foram. Então basta você olhar o gráfico. A maior está aqui, ó, 33,6, e a menor está aqui, que é Porto Alegre, 25 graus. Né? Ok? Então a resposta é Palmas e Porto Alegre. Você vai lá e marca letra C. Só olhar no gráfico o que é maior, o que é menor. Ok? Sem grandes dificuldades. Questão número 33. Uma pessoa padecerá de uma alergia caso haja em seu organismo a presença de um gene dominante do tipo A. Não havendo a presença desse gene, ela estará imune à alergia. Um casal heterozigoto, ou seja, pai e mãe congênitos AA, deseja ter um único filho. O quadro apresenta as possibilidades para as combinações genéticas que o filho desse casal poderá apresentar, relativamente aos genes A, que é dominante, e A, recessivo. E aí vem o quadro. Aqui está a mãe, uma opção, segunda opção, aqui o pai, primeira opção dos genes, segunda opção dos genes. Qual a probabilidade de o filho desse casal ser imune à alergia? Bom, para ele ser imune, ele tem que ser A, que é recessivo. Porque se for dominante, a pessoa vai apresentar aqui, ó, uma alergia, correto? Então, o que você tem que observar nesse gráfico é o seguinte, nessa tabela, né, num gráfico. É o seguinte, a interseção entre o pai e a mãe, para quem não sabe, tem interseção, aquilo que é comum. Essa parte aqui, esses 4 valores aqui, ó. Porque você tem a mãe e você tem o pai. Isso aqui é o que vai herdar os filhos, ou seja, a mãe relacionando com o pai. A maiúsculo, A maiúsculo, A minúsculo, A maiúsculo, A minúsculo e A minúsculo, A minúsculo. Essa é a possibilidade de ele não possuir essa alergia, ok? Só com a letra A, que é recessivo, A minúsculo e não maiúsculo. Se tiver maiúsculo, ele vai possuir essa alergia. Então a resposta está aqui, ó, 1/4. Então você tem que enxergar isso e marcar 1 em 4 possibilidades. Então tem 4 possibilidades, dessas 4, só uma garante que ele não vai nascer com essa alergia, ok? É uma questão um pouco mais complicada. Se você não enxergar isso, não tem como resolver a questão. Basta olhar a tabela que ele te deu. 1 em 4. Essa é a opção, letra A. Uma frase de autoajuda. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Então, de repente, fala, está meio complicado. Está no caminho certo. A questão número 34. A figura mostra um mapa de um bairro, no qual são localizados alguns edifícios. E aí ele tem aqui as ruas numéricas, 1, 2, 3, e aqui em letras, F, G, H, I, J e por aí vai. Isso aqui não é nada mais nada menos do que o plano cartesiano, o sistema cartesiano ortogonal que você aprendeu aí. No caso, volto a afirmar, não estou explicando a matéria, estou resolvendo a prova. A matéria se aprende aí nas apostilas que o governo te destinou, seus professores e por aí vai. Então, para localizar um dos edifícios, deve-se utilizar uma letra para indicar a coluna, seguida de um número para indicar a linha na qual o edifício está posicionado. Segundo as apresentações, a localização Q5 se refere a que edifício? Então, Q é uma letra, está aqui, letra Q, ok? E 5 é uma linha, que é essa linha aqui, ó. Então vai dar o cinema lá, né? Aqui, ó, linha Q e linha 5. Então, Q e 5. Você faz a tracejada lá, você vai encontrar o cinema. Opção correta, letra A. Questão número 35.
Uma família monitorou o consumo de energia elétrica em sua residência e registrou no quadro o consumo médio diário em quilowatts-hora para cada dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O valor pago por quilowatt-horas é 40 centavos. Essa família pretende economizar reduzindo o consumo de energia elétrica somente aos sábados e mantendo o consumo médio diários nos demais dias da semana, de modo que o custo de consumo semanal em que passe a ser igual a R$ 26. Para alcançar esse objetivo, qual deve ser o consumo médio diário de energia elétrica em quilowatts-hora dessa família aos sábados? Então, somente no sábado que quer reduzir. Opa, voltando aqui. Então, você tem lá, ó, domingo até sexta, até quinta, não vai alterar nada, ok? Só no sábado, até sexta, né? Então, você tem lá 15, mais 6, mais 6, mais 7, mais 11, mais 11. For faltando colorir isso aqui de amarelo, ó, esse pedacinho aqui, que é até sexta-feira. Você soma o consumo de domingo até sexta, dá 56 kW. Você somar isso aqui, ok? Dá 56. 56 vezes 40 centavos, que é o valor de cada quilowatts, dá 22,40. É o valor de segunda, de domingo a sexta. Aí ele tem que consumir só R$ 26. Então 26 menos 22,40 dá 3,60. Então 3,60 dividido por 40 dá 9 kWh, que é o que ele tem que consumir no sábado, ok? Então eu somei de domingo a sexta, deu 56. 56 eu multipliquei por 40 centavos. Encontrei, subtraí de 26, que é o que ele tem que gastar. Ele só pode gastar isso aí, né? Ou seja, ele tem que gastar no sábado 3,60. Como custa 40 centavos cada quilowatt, você divide 3,60 por 40, que dá 9. Basta tirar as vírgulas, né? 360 dividido por 40, dá 9. A resposta está na letra D de dado. Questão número 36. A figura representa um dos tabuleiros de um jogo que tem o objetivo de ensinar os múltiplos dos números naturais. Cada tabuleiro apresenta uma regularidade que se refere a um número natural. Com o manuseio constante, foram apagados 3 números que ocupavam os retângulos que agora estão em branco. São esses retângulos aqui, ó, em branco. 1, 2 e 3. O resultado da adição dos 3 números apagados é igual a... Ou seja, ele vai somar esse número com esse, e vai dar um resultado aí, da letra A até a letra D. Então, o que eu fiz é o seguinte: o que é múltiplos? Múltiplos é tabuada, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, por aí vai. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 8. Aliás, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, por aí vai. O múltiplo de 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, isso aqui é múltiplo. Então, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí eu vou multiplicar. 4 vezes 2, 8. Né? 5 vezes 2, 10. 9 vezes 2, 18. Ok? Aí eu vou lá e somo 18 mais 10 mais 6, que é o que está querendo a soma desses 3 números que estavam aqui para serem preenchidos. Dá 34, você vai lá e marca na letra D. Agora, se você não consegue enxergar isso aí, não tem como resolver. E essa não é uma questão muito simples, né? Você tem que saber enxergar. Vou voltar a tela aqui para você ver o que é múltiplo. Então, múltiplo é multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, eu comecei desse aqui, ó, que é o menorzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. Ok? Questão número 37.
Os dados do IBGE, censo de 2010, mostram que a região Nordeste segue com a segunda maior população do Brasil, com 53,7 milhões de pessoas. Aí dados lá na internet, agosto de 2014, e o site. O valor posicional do algarismo 7, presente nessa formação da população da região Nordeste, é igual a... Aí vem 7 dezenas de milhar, dezenas de milhões, unidades de milhar, unidades de milhões e por aí vai. Você tem que fazer assim, escrever 53,7 milhões, 53,70 mil é o número que representa isso aqui, ok? Isso aqui é unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, que é esse número 7 que é o que está querendo. Aí você vai lá e marca 7 dezenas de milhar. É, sempre assim. Questão número 38. Um caminhoneiro decidiu parar para almoçar num próximo restaurante que encontrasse. Ele avistou uma placa de sinalização indicando que havia um restaurante a 3 km de distância do local onde estava. Quantos metros ele terá que percorrer até chegar ao restaurante indicado na placa? Nós sabemos muito bem que 3 km é igual a 3.000 metros. Então, questão muito fácil, né? Letra D. 1 km tem 1.000 metros, 3 km tem 3.000, 2 km 2.000, por aí vai. Então, 3 km igual a 3.000 metros, opção letra D. Questão número 39. Observe a sequência numérica na qual cada termo está associado à sua posição. Então, posição e o termo. 1 é 1, 2, 4, 3, 7. Ou seja, qual a expressão algébrica que relaciona o T, que é o termo, e N, que é a posição? Então, você tem lá, ó, a resposta está na letra D de dado, 3N menos 2. Obviamente, você teria que fazer isso para cada uma delas, caso você queira, mas já peguei a opção correta com a letra D. 3 vezes N menos 2. 3N menos 2. Vou pegar um exemplo que seria a sexta posição. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. O que estaria aqui? Então, N igual a 6. Só N igual a 6, 3 vezes 6, 18. 18 menos 2, 16. Você pode sacar isso aqui, que a coisa está crescendo de 3 em 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 13, mais 3, 16. Ok? Ou você joga nessa expressão aqui. Qualquer outra dessas aqui não vai dar. Vou pegar essa aqui, ó. O N igual a 6. 2 vezes 6, 12. 12 mais 3, 15. Aqui não é 15, aqui é 16. Então só serve a letra D. Se você pegasse isso aqui, N mais 12, ficaria 6 mais 12, 18. É 18, é 16 e por aí vai. Então a opção certa está na letra D. Questão número 40. A gerente de uma loja de bijuteria contratou um marceneiro para construir gavetas, aproveitando o espaço embaixo de cada escada existente em sua loja. Para orientá-lo, a gerente desenhou a figura ilustrativa de um projeto mostrando como deseja que seja feito o trabalho. Então, o primeiro degrau tem 3 gavetas, no segundo tem 1, 2, 3, 4, 5. Como é que seja? Aumentou 2. E aumentou mais 2, mais 2. Então a escada da loja possui 7 degraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gerente utiliza todo o espaço para construir a gaveta. O marceneiro deverá seguir o padrão mostrado na figura em uma sequência representando o número de gavetas vai sendo regularmente aumentada segundo uma mesma ordem crescente. Quantas gavetas abaixo do 7º degrau terá?
Aí vem as opções. Então o primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Você tem duas opções. Você pode desenhar esse jeito que eu desenhei, sempre aumentando de 2 em 2. Ou você pode pegar aqui e somar. O último degrau que ela desenhou foi quarto, tinha 9 gavetas. O próximo vai ter 2 a mais. Sei? Ok? Depois 2 a mais, depois 2 a mais. Aí você soma tudo, né? Vai ter essa quantidade aqui, ó. Aqui 9, aqui vai ter 11, aqui vai ter 13, aqui vai ter 15. Então, a resposta está na letra B. Correto? Caso você quisesse complicar a questão, eu perguntava quantas gavetas vai ter debaixo de todos os degraus. Aí você teria que somar todo esse aqui 3, aqui 5, aqui 7, por aí vai. Mas não complicou não. Então aqui no último degrau, que é o 7, vai ter 15 gavetas, letra B. Questão 41. Um agricultor adubará sua plantação, que totaliza uma área de 50 mil metros quadrados. Em seguida, as recomendações do fabricante do adubo, que preserve na embalagem e para cada 100 metros quadrados de área plantada, serão necessários 2.000 gramas de adubo. No entanto, como dispõe apenas de 400 gramas desse adubo, uma área de plantação ficará sem adubação. A área em metros quadrados que ficará sem adubação é igual a... Então, para resolver isso, você faz o seguinte: 400 kg, que é o que está aqui, é a mesma coisa que 400 mil gramas. Aí você faz a regra de 3. 100 metros quadrados tem que ser adubado para cada 2.000 gramas. Você tem 400 mil, está para X. Essa regra de 3 é diretamente proporcional. Você faz o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, 400 mil é 100 mil, dividido por 2.000. Você corta esses 3 zeros. Com esses 2 zeros, fica 400 dividido por 2, dá 200. 200 vezes 100 dá 20 mil. 20 mil metros quadrados. Você tem 50 mil. 50 mil menos 20 mil dá 30 mil. Essa parte aqui não será adubada, vai ficar sem adubo. Então você vem e marca na letra A. Ok? Marca na letra A, aqui opção A, 30 mil. A questão número 42. As antigas balanças de prato ainda são usadas em algumas mercearias para pesar de alimentos. O equilíbrio ocorre quando a soma das massas dos objetos colocados em um dos pratos é igual à soma das massas dos objetos colocados no outro prato. Um estudante foi desafiado a descobrir qual o valor de X representado nas balanças equilibradas da figura, sabendo que todas as caixinhas marcadas com X têm as mesmas massas em quilogramas. Ou seja, isso aqui é a balança, provavelmente você nunca viu uma dessas, isso é usado muito em feiras livres, né? Onde eles têm a balança com 2 pratos, aqui tem um prato, aqui um prato. Num prato ele coloca o peso, no outro prato ele coloca a mercadoria, tomate, batata, seja lá o que for. Na hora que uma haste de uma balança estiver equilibrada com a outra, na mesma altura, ele tem um peso, ele soma lá os pesos que ele colocou, ok? E ele te dá, por exemplo, 1,7 kg, 2 kg, 3, por aí vai. Talvez você nunca viu uma dessas. Em geral, o professor de matemática, quando ele está ensinando equações, ele leva para a sala de aula uma balança dessa, né? Claro que depende da escola, né? Se a escola é rica, sabe, tem isso. Caso contrário, não tem não. Aí fica para a sua imaginação, né? Então, isso aqui vem das equações. Esse lado aqui é igual a esse. O primeiro membro é igual ao segundo membro. Então, você monta a equação. 1x com 1x com x dá 3x. Mais 5 kg é igual, ou seja, está na mesma posição. De 1x, só que tem um x aqui, e você soma as massas aqui. 2 mais 3, 5, mais 4, 9. Passa o x para o primeiro membro com a operação inversa.
tá? Ela é positiva, você traz negativo. E passo 5, que é um número pelado, né? 5 para o segundo membro, 9 menos 5. Então 3x menos 1x dá 2x. Tipo assim, 3 abacaxis menos 1 abacaxi dá 2 abacaxis. O número 9 menos o número 5 é o número 4. Se 2x é igual a 4, x é igual a 2. Então o valor de x é o número 2. Então, para resolver isso, tem que saber resolver a equação do primeiro grau. Questão 43. Uma pessoa avalia os custos de 4 gráficas para decidir onde encomendar os cartões profissionais. Todas as gráficas cobram pela arte do cartão, pelo frete, né, que é para poder entregar, e por unidade de cartão impresso. O valor cobrado para cada serviço estão indicados nos quadros. Aí vem serviço, gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3, gráfica 4, a arte do cartão, que é para desenhar, o frete, que é para poder entregar, e a unidade por cada cartãozinho. Essa pessoa deseja encomendar 100 unidades de cartões profissionais, com o menor custo total possível. Com base nas condições apresentadas, em qual das gráficas a pessoa deverá encomendar os cartões? Ou seja, onde é que é mais barato? Para resolver isso, você tem que fazer as contas, né? Um de cada um. A arte do cartão. Então você começa lá. Esse aqui, ó, 43 mais 15 mais 23 dá 81. Isso na gráfica 4. Aqui, 45 mais 12 mais 26, porque 100 cartões basta multiplicar por 100. 26 vezes 100 é 0,26 vezes 100 é 26 reais. Mesma coisa aqui, ó, 23 vezes 100, 20 centavos vezes 100 dá 20 reais. E aqui 24, 0,24 é a mesma coisa que multiplicando por 100 dá 24 reais. Soma tudo, você vai ver que a mais barata é essa daqui. A mais barata é a gráfica 4, né? Gráfica 4, R$81, que é essa gráfica aqui. O preço dela sai, somando tudo, 81. O outro é 83, 84, 84, que é o mesmo preço. Então, o preço mais barato está na gráfica 4, letra D. Questão 44. O gráfico apresenta os resultados de uma pesquisa sobre quantos CDs haviam sido comprados por um grupo de pessoas no último mês. Aí a quantidade aqui de pessoas e aqui a quantidade de CDs comprados. Quantas pessoas foram consultadas nessa pesquisa? Então, para resolver isso, basta se somar o número de pessoas. 2 mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Aí você soma tudo, dá 17 pessoas. Está na letra B de bola. Probleminha, basta olhar os gráficos aqui. Muito simples. Questão 45. O cano de água de uma casa apresentou uma rachadura de 2 milímetros de espessura, que acarretou grande desperdício de água, de 16 mil litros em 5 dias. A rachadura foi consertada, mas alguns dias depois, no mesmo cano, houve uma nova rachadura, dessa vez de 5 milímetros de espessura. O dono da casa, no entanto, estava viajando e houve 30 dias de desperdício de água. Preocupado com o valor dessa conta de água, o proprietário decidiu calcular a quantidade de água desperdiçada nesses 30 dias. Ele sabe que a vazão de água desperdiçada é proporcional à espessura da rachadura. Aí tem aqui o site que acessou isso, no ano de 2014. A quantidade de água em litros desperdiçada por essa rachadura em 30 dias foi igual a... Então, em 5 dias, desperdiçou 16 mil litros, uma rachadura de 2 milímetros. Eu quero saber, em 30 dias, um rachador de 5 milímetros, quantos litros ele vai desperdiçar. É uma regra de 3 composta, ok? E diretamente proporcional, ou seja, 5 dias
desperdício 16 mil. Se aumentar o número de dias, vai aumentar o número de litros, diretamente proporcional. Depois você esquece essa grandeza aqui e analisa essa. Uma rachadura de 2 milímetros, desperdício 16 mil litros. Se tiver uma rachadura de 5 milímetros, né, vai desperdiçar mais. Quanto maior a rachadura, maior o desperdício. Também diretamente proporcional. Se aumenta essa grandeza aqui, essa aqui aumenta. Se aumenta essa aqui aumenta. Então, diretamente proporcional, você monta a regra de 3. A proporção, aliás, 16 mil está para x, 5 está para 30 e 2 está para 5. Multiplicando aqui o segundo membro. Corta esse 5 com esse 5, corta esse 0 com esse 0, né? Divide o que ficar aqui, né? Multiplicando, né? 3 vezes 1.600 dá 240 mil. Você divide por 2, que dá 240 mil, que está na letra D. 240 mil litros de água. Certo? Bom, essa é a resolução da primeira parte, né? Na segunda parte, nós vamos resolver as questões de 46 até 60. Um abraço. Te espero na próxima videoaula.